Oi, pessoal. Vamos ver. O engraçado é que eu venho para Bento, né? Eu estou em Bento agora e penso que a internet vai ser melhor aqui. E acaba acontecendo que eu acho que não, o problema não é mais a minha internet, é o meu celular mesmo. Agora eu entrei, boa noite de novo, Boa e a noite. minha tela agora está congelada. Ah, a gente está te escutando. Se as pessoas estiverem me escutando Ai, também, é tranquilo. que coisa, que coisa. Uhum. Eu não sei o que acontece, tem a ver com a conexão, talvez. A Gabi colocou que eu tô muda. Vocês, quem estiver me escutando, dá um certinho, por favor, só para ter certeza que estão me escutando. Estão escutando, e estão escutando os dois, só que eu tô com a cara de paisagem ali. Aham. Mas não tem problema, por mim seguimos, Fernando. Sim, seguimos. O que que eu vou pedir, tá? Como eu tive que encerrar aquela outra, então eu não consigo ver as outras perguntas que foram enviadas lá. E eu sei que tinham 4 perguntas lá. Então, se vocês puderem mandar as perguntas novamente, né? Mandem aqui para ele poder estar respondendo pra gente, certo? Ok. Então, tu fala um pouco mais, né, sobre a tua experiência no CLJ, né? O que que o CLJ, né? Isso é uma pergunta de um jovem, né? O que que o CLJ te ajudou, né, para tua formação pessoal? Sim. Bom, tu me ouves bem, né? Agora? Tô ouvindo bem, só tá congelado. Legal, Uh, certo. beleza. Fernanda, eu vejo da seguinte forma, no livro eu falo que o CLJ, ele foi como a religião, as religiões em geral tem a, como é que eu vou dizer, a pretensão, digamos, ou o objetivo de fazer com o ser humano, que é religá-lo, né? Religá-lo ao transcendente, religá-lo a Deus. Então eu falo no livro que o CLJ para mim foi a mão, como numa metáfora que existe, uma mão apontando para a lua. O que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes, durante o meu tempo também, as pessoas acabavam ficando apenas na mão, né? Mas como é uma mão que aponta para a lua, é uma mão que aponta para o sagrado, para Deus, o CLJ teve essa utilidade para mim. Eu não fiquei na mão, digamos assim. Eu não fiquei. O CLJ ele foi uma fase importantíssima da minha vida. Foram 6 anos assim extremamente marcantes, né? Eu sempre digo que divide a minha vida em antes e depois, né? O CLJ. Mas ele precisa ser, nem é mas, né? E ele precisa ser vivido depois, né? Aquilo, o sagrado que o CLJ te apresenta nesse momento em que tu estás no CLJ, ele precisa fazer sentido durante, na tua vida cotidiana, fora fisicamente da igreja, né? Fora do prédio, fora do salão paroquial, e ele precisa fazer mais sentido ainda depois, né? Então, quer dizer, o CLJ ele te aponta para uma direção. E o mais importante não é a mão que aponta, mas é para onde essa mão aponta. Então, para mim, eu nunca mais, eu digo no livro, eu nunca mais pude olhar a vida sem essa lente do sagrado, né? Sem essa dimensão do sagrado. E todas as questões que a Igreja Católica traz junto com isso, né? Então, hoje aqui em casa eu tenho, né, um oratório que eu já, todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, quando a rotina permite, eu apresento a Mãezinha do Céu e o Papaizinho do Céu para minha filha de 8 meses. Então,
tudo, né? Toda a vida ela passa a ser vista por essa dimensão, né? De alguém que não é deste mundo, mas que está vivendo uma experiência humana aqui. Então, o CLJ ele deixou isso tudo muito claro para mim, assim, que eu não era daqui. Mas, depois que, ao contrário do que talvez pudesse se pensar, assim, bom, mas então se eu não sou daqui, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Eu sou do céu, eu não sou daqui. Mas, aí os últimos anos, especialmente, me mostraram o quanto eu preciso viver a minha vida aqui de tal forma que eu mereça o céu, e não de qualquer forma. Então, experienciar a minha vida dentro dessa condição humana. Que condição humana é essa, né, que eu tenho? E que condição humana que Deus me deu? Que condição humana que Jesus Cristo experimentou? Que desafios essa condição humana me traz, né? No isolamento, por exemplo. Que desafios essa condição humana me traz? Quando eu começo a conviver mais com as pessoas, quando eu começo a conviver mais com alguém que sou eu mesmo, né? Que desafios essa minha condição humana me traz e que eu preciso superar, ressignificar, para poder merecer o céu, né? Para poder merecer esse lugar de onde eu vim. Tá dando um pouquinho de eco, mas eu não sei porquê. O pessoal está dizendo aqui, mas acho que pelo que eu percebi são poucas vezes. Mas termino aqui essa primeira resposta, Fernanda. Que é isso, assim, a grande contribuição do CLJ é ter me apontado para uma direção para onde eu não deixei mais de olhar depois que eu saí dele. A gente recebeu uma pergunta também de um jovem, né? Se tu perdeu amigos por estar no CLJ. Ah, com certeza, com certeza. Aí vem aquela resposta clássica, né? Será que eram amigos? Se eu perdi? Mas, claro, às vezes eu estudava numa escola também católica, ao lado da paróquia Nossa Senhora das Graças, e não por ser uma escola católica, não quer dizer que eu tinha colegas católicos, né? De famílias católicas, ao menos. Então, assim, até hoje, né, a gente estando no movimento de igreja, ou estando na igreja, a gente tem acaba sendo rotulado, né? Acaba sendo... Só que o que hoje isso me... Bom, então, sendo bem objetivo, eu deixei de conviver com algumas pessoas. Eu deixei de conviver com pessoas que não tinham os mesmos valores que eu, não porque eu as ignorava, né, mas porque a vida foi conduzindo dessa forma, né? A gente querendo ou não, a gente tem círculos, né, de intimidade que a gente vai construindo ao longo da vida. E a gente vai escolhendo. Não é assim aquela coisa, esse sim, esse não, esse sim, esse não, mas a gente vai escolhendo, na medida em que a gente vai vivendo, quem vai entrando nesses círculos de intimidade. E eu digo que, com certeza, alguns foram ficando de fora. Não por uma escolha, né? Não porque eu era melhor do que eles, mas por uma questão de valores, né? Tem uma hora que começa a não fazer sentido. Então, amigos de verdade, eu não perdi. Eu deixei de conviver com algumas pessoas. E por isso elas nunca se tornaram amigas, talvez, né? Por isso. Mas essa seria a resposta para isso, assim. Essa é o que eu aprendo, que eu vivi disso. Assim. A gente conseguiu ainda, porque agora sumiu a opção de perguntas para fazer, né, a caixinha ali, mas a gente recebeu uma pergunta, né? Como voltou. chamar alguém para o CLJ nesses tempos difíceis? Não sei se está aparecendo para ti aí. Tá aparecendo. Então, se puder responder para nós essa pergunta. Uhum. Eu ia fazer essa pergunta, mas já que alguém fez, então vamos... eu estava dizendo antes que eu vivo essa experiência como tio agora, né, no CLJ, e me deparando com uma realidade completamente diferente, né, que a gente vivia antes. E não sei se não viveremos uma outra ainda mais diferente depois da pandemia. Então a gente não sabe o que virá, né, porque infelizmente o mais grave ainda está por vir, assim, né, na pandemia aqui no estado e no Brasil, né? Então precisamos ainda de muito cuidado, de muito isolamento para aqueles que podem, né?
distanciamento, então a gente não sabe ainda o que vai ser depois da pandemia. Mas a gente precisa estar... Eu vejo experiências, Fernanda, que já me relataram e que são coisas que a gente vem tentando implementar, que é a escuta. Os jovens, eles estão sedentos de espaços onde eles possam partilhar suas coisas, eles possam dividir, eles possam ser ouvidos, e eles podem ouvir também as pessoas, e a partir disso eles começarem a se integrar mais ao grupo. Então, quais são as diferenças para mim mais marcantes do meu tempo para esse tempo? A gente vive o que alguns bispos falam do fim da cristandade. O que é o fim da cristandade? É o fim de uma sociedade que não é mais o catolicismo hegemônico, né? Eu lembro que quando eu tinha a idade do CLJ, ser brasileiro era quase um sinônimo de ser católico, né? Era uma coisa que, assim, o percentual de católicos era muito maior. E a gente está vivendo um declínio do número de católicos. Então, todo o sentido que para nós é óbvio, né? Para aquele jovem de 14 anos que está passando na frente de uma igreja nesse momento, ou vai passar amanhã de tarde, para ele é completamente desconhecido. Né? Desde a genuflexão até aquele círculo branco que o padre levanta atrás de uma mesa, isso tudo assim, a gente vai precisar resgatar o sentido de muitas coisas. Porque a gente não vai conseguir do jovem atual que ele faça as coisas por fazer. Daí tu vai concordar comigo, assim. Ele não vai fazer por fazer. Ele vai fazer se ele encontrar sentido naquilo. Então, numa sociedade transparente que a gente vive hoje, que não tolera o racismo, que não tolera a violência contra a mulher, que não tolera uma série de coisas, que não tolera a corrupção, nessa sociedade a gente tem um jovem muito exigente, né? Um jovem que exige transparência, que exige explicação sobre as coisas, e claro, a gente está num ambiente de fé em que nem tudo se explica, né? A maioria das coisas a gente acredita por fé, né? Mas a gente vai precisar de muita concretude, Fernanda, para poder trazer esse jovem para junto de nós e poder apresentar para ele não só aquilo que ele precisa, porque senão a gente vai estar desviando do nosso jeito de ser igreja, né? Quer dizer, eu não sou uma farmácia onde a pessoa vem buscar um remedinho quando está sozinho, né? Ou quando está triste, né? Nós não somos uma farmacinha, mas a gente precisa, como o Papa Francisco vem fazendo muito, né? Adaptar a nossa linguagem, né, e praticar. Eu deixaria uma palavra aqui para essa resposta. Empatia. É a palavra do momento, mas ela não é óbvia. Eu preciso me colocar no lugar do outro e sentir a necessidade do outro. Então, se eu quero convidar para o CLJ um jovem que não tem pai católico, não tem mãe católica, estuda num colégio público, eu preciso, né, me colocar no lugar dele, se eu quero tê-lo ao meu lado. Senão eu não vou conseguir. Né? Senão eu vou... e aí eu vou começar a me afastar das pessoas. Né? Então eu preciso de estratégia. E aí, de novo, né? Não é deixar de lado os nossos valores cristãos, mas é conseguir me comunicar com ele. Tem a ver mais com comunicação do que com catequese. Certo. A gente tem mais uma pergunta, né, que eu recebi aqui. Teve a fase de fé fraca, né? Como tu superou isso durante o CLJ? Como é que foi isso para ti? Sim, tem. Eu lembro de uma época que eu me sentia culpado, assim, né? Por viver a minha fé no sábado e depois retomá-la no outro sábado. Eu me cobrava, assim, né? Por que que eu me afastava? Por que que não fazia sentido? Por que que não era relevante? Né? Hoje eu acompanho os movimentos dos grupos e me parece que
há um resgate, assim, o CLJ está trazendo um Jesus Cristo que participa do dia a dia das pessoas. E eu, naquela época, eu muitas vezes me sentia Pessoal, estão me escutando? Para mim, o Juliano. Tá, ele saiu, vamos tentar colocar de novo. Aí a gente vai aprendendo a usar essas tecnologias, a lidar com a nossa internet, com os nossos celulares. Estão me ouvindo, pessoal? Vamos ver se a gente acha ele aqui. O CLJ me enganou. Aqui, achei ele. Vamos aguardar novamente. Tomara que agora não volte com nenhum erro, com nada, que a gente consiga finalizar a live hoje. Eu li tá, TT, eu não vou fazer isso, não quero passar essa vergonha na internet. Algumas pessoas já tiveram esse momento e não foi nada bonito. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar o Juliano aqui de novo. Não concordo, Chaima. Vamos ver aqui novamente. Vamos tentar de novo. olá, Oi! voltei. Agora foi minha culpa, minha tão grande culpa. Foi a bateria do meu celular agora. Puxa vida! Poxa vida, que erro básico. É que estava ligado aqui, mas a régua não estava ligada, e aí nós Ai, não vamos em adianta. frente. Não adianta estar ligado, né? Eu estava falando, acho que vocês conseguiram acompanhar da questão da fé, né? De que eu sentia muito por viver a minha fé no sábado e aí depois retomá-la apenas no outro sábado, né? Isso me incomodava muito, assim. Então esse era um grande dilema da minha fé e que hoje eu até vejo que os grupos, tinha comentado antes, né? Eu vejo que os grupos conseguem trazer, até por causa da tecnologia, né, Fernando, trazer Jesus Cristo e trazer o sagrado para a semana, né, para o dia da semana. E aquela época, não vou dizer que era por falta de tecnologia, né, porque senão era uma desculpa muito bonita, mas era, isso me causava um sofrimento, assim. E a gente tentava daí, né, tentava trabalhar, agora, e aí às vezes era de sábado em sábado, né? Vou confessar aqui, às vezes era, às vezes era. O que acontece é que às vezes depois que tu vai para uma faça LJ2 e faça LJ3, começa a te envolver em tanta coisa que Jesus Cristo começa a entrar em mais dias da tua semana. E aí tu começa, na medida em que tu vai aprofundando, tu começa a trazer leituras, tu começa a trazer reflexões,
E aí tu começa a viver a fé de uma forma mais madura também. Porque isso de viver a fé de sábado em sábado era coisa muito no início, assim, né? E aí, na medida em que tu vai aprofundando, que as coisas vão te tocando, a ressonância ela vai aumentando também. Né? É como uma pedrinha jogada na água, assim, né? Tu joga uma pedrinha pequena, a reverberação ela é uma. Se tu joga uma pedra grande, a reverberação ela é outra. Então, na medida em que eu ia amadurecendo ali no grupo e entrando em contato com algumas coisas, a reverberação ela tomava conta da semana. E hoje para mim isso aí é diário, né? Aí é diário e graças a Deus não é só mais assim, vou sentar para rezar. Não. Tem dias que eu percebo uma presença constante, assim, é uma meditação contínua, né? Assim, uma troca de ideias contínua do que ele quer e o que eu posso responder, né? E acho que uma coisa que é importante falar, né, é que talvez muitas vezes os jovens ficam, quem saiu do CLJ1 vai ficar aguardando para fazer o CLJ2, talvez não faça, demore mais algum tempo. O que não pode acontecer é ficar esperando sempre por cursos, por reencontros, para tudo mais, para abastecer a fé, né? O CLJ está ali, é o nosso momento de vivência na igreja, mas não é só ali que eu tenho que me abastecer. Eu tenho que me abastecer diariamente, não tenho que esperar só as tardes, sabe? Com certeza as tardes vão me ajudar, mas a vivência disso tem que ser diária, né? Então isso é importante que os jovens entendam. E eu acho que todo mundo teve, talvez, né? Eu, por muito tempo, vi que a minha caminhada era, né, minha vivência de fé era só no sábado. Era só o fazer, só o fazer, só o fazer, e esquecia do principal, né? Que era Jesus. Então, que, né, para quem nos escuta, né, fica a reflexão de quanto a gente está vivenciando Jesus no nosso dia a dia. É só no sábado somente? É só naquelas horas que a gente está na igreja? Ou será que a gente nem consegue vivenciar da melhor forma, né? Então, é importante E até pensar tem nisso também. uma dica prática também, Fernanda, para quem está nas coordenações, assim, né, para quem está à frente. Eu lembro que na época funcionava bem, a gente exercitando a empatia, né, que eu disse antes, a gente percebia no grupo quando tinha alguma coisa que não ia bem. Por exemplo, a fé. Ou, por exemplo, a vivência da fé durante a semana. O que a gente fazia? A gente fazia um momento de oração específico para aquele problema. Então, a gente identificava aquele problema e aí a gente reunia cantos, a gente reunia poemas, depoimentos, uma série de coisas que tocassem o dedo naquela ferida. Então, teve vezes assim que tinha muita briga, né? Tinha muita assim, disputa, ou muita ausência, né? Pouca perseverança, as pessoas vinham e não continuavam, ou o grupo estava vazio. Então, os momentos de oração, eles eram sempre específicos, assim, nesses momentos de crise, digamos, né? A gente identificava uma crise e aí a gente ia para frente do sacrário para pedir ajuda, assim, né? O que a gente faz nesse momento? Mas, claro, a gente fazia a nossa parte. Então, a gente procurava trabalhar, né? Criar conteúdo para isso e aí tocava, assim, tocava, porque às vezes a pessoa nem sabia, né, que a gente tinha percebido aquilo e aí uma palavra fazia ela se mexer, assim, a gente era bonito, assim, a gente poder ver que tocava em algo prático, assim, na vida da pessoa, né? Sim. Que legal. Isso é muito importante. Obrigada pela dica, assim, né? Acho que a gente tem várias pessoas acompanhando que também são da coordenação, né? Dou o exemplo das meninas, né? Das meninas que são PSPs na São Roque e na Santo Antônio, né? Então, que elas estão nos acompanhando. Então, fica a dica aí, meninas, né? Para pensar nisso para dentro do CLJ. A gente tem uma outra pergunta aqui, né? Como que o CLJ contribuiu no teu discernimento vocacional? Boa pergunta. Durante muito tempo, assim, eu pensava numa vida consagrada, assim, me passava pela cabeça muitas vezes, né, porque era tanto gostar, né, do CLJ, era tanto envolvimento que
tinha uma hora assim que não tinha como não pensar no sacerdócio, assim, né? Porque fazia tanto sentido, assim, né? E ainda mais, eu sempre fui do liturgia, né? Como é que chamava na época? Agora me fugiu. Não sei se era um grupo, se era. Como é que vocês chamam? Departamento? Vocês chamam hoje Departamentos. ainda? Ah, Aham. então, eu sempre fui do liturgia, do departamento de liturgia, que era para preparar o momento de espiritualidade. Então eu estava sempre muito envolvido naquilo, assim, né, em preparar texto, e aí, assim, era inevitável. Mas eu vejo que a, a, isso de novo, né, a CLJ, eu digo, era uma pequena sociedade onde a gente vivia de tudo. Então, tu acabava, como tu experienciava de tudo, tu acabava experienciando outras dimensões, assim, né, das vocações. E acho que aí por uma experiência familiar também, a gente acaba despertando. Eu não sei te dizer assim exatamente, porque nunca houve um dia assim, já essa é a minha vocação. Eu acho que talvez, né, a gente tenha que trabalhar melhor isso, porque às vezes o jovem vai por eliminação, né? Ele vai assim, não, eu não, padre não, isso aqui não, então o que sobra é família, né? O que sobra é pai de família. E deveria ser algo mais convicto. Então, assim, eu hoje eu reconheço que a minha vocação é essa, né? Hoje, quando eu passo, a minha esposa trabalha fora, eu trabalho em casa, e eu tô com a minha filha de 8 meses o dia inteiro. E hoje eu reconheço que a minha vocação é essa, né? Tanto antes da Olivia nascer quanto com a Olivia, para mim nunca duvidei que essa era a minha vocação. Agora, olhando para trás, assim, eu vejo que como é importante a gente ter elementos e palestras e partilhas que nos deem convicção, nos deem elementos, né, para convicção, assim. Porque, por exemplo, promoção vocacional, né? Eu trabalho hoje na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. E a gente amanhã vai publicar um vídeo de um padre daqui em que fala sobre, pede orações para os padres. Né? E aí ele fala, assim, ele deixa nítido assim na fala dele o amor dele pela vocação de padre. E aí eu fico pensando, nossa, eu falei para ele até, eu se fosse jovem ouvindo o senhor falar agora nesse vídeo, a base ia tremer, assim, né? Porque, e eu lembro que naquela época, eu não, a não ser que eu não estivesse ainda também preparado para ouvir, mas eu não lembro de ouvir e de ter uma promoção vocacional como hoje se tem tão desenvolvida, né? Então, eu acho isso, assim, respondendo a pergunta, procurando ser objetivo, assim, eu acho que naquela época a gente ia por eliminação e acabava seguindo aquilo que era meio que, né, que já estava ali, né, e aí tu ia seguindo, tu ficava, namorava, essa coisa toda, né, e aí, esse era o caminho, não era por convicção, então, claro que no mundo ideal deveria ser uma escolha consciente, assim, né? Deveria ser assim como uma escolha, né, para o vestibular, digamos assim, né? Mas deveria ser algo mais, não vou comparar com o vestibular, mas deveria ser uma escolha mais convicta, assim. Ao menos tu saber dificuldades, né? E também passa pelo autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, para onde eu vou. E com a idade, né, a gente demora às vezes para amadurecer nisso, né? Então, é uma fórmula difícil de fazer. Respondendo a minha resposta eu já dei, mas eu não sei como fazer melhor, porque ao mesmo tempo tu precisa amadurecer para escolher com convicção, né, a vocação. Então, algumas perguntas não têm uma resposta muito, bom, como eu disse, eu não estou aqui para ensinar, então estou tranquilo. É um testemunho, né? Divido com Exatamente. vocês a minha visão, divido com vocês a minha visão de mundo. Né? Tá certo. A gente também, né, queria que tu falasse um pouco mais sobre aquele texto que tu escreveu, né? Eu enganei o CLJ. Porque muitas vezes a gente já usou em momentos antes do CLJ, quando eu fui PSP, a gente usou em momentos assim. Então, o que que te serviu de inspiração, né?
a escrever aquele texto, né? Porque tu não fala só do CLJ, tu não abrange só o CLJ, tu fala, né, tua vivência pós-CLJ também, né? Uhum. Tá. Isso é uma prova sem consulta, né? Eu não lembro mais dos detalhes do texto. Se eu pudesse consultar ele agora. Tu tá falando do segundo, né? Eu enganei, não o CLJ me enganou, né? O segundo. É O isso. CLJ me enganou, Eu enganei o o CLJ. segundo. Eu enganei o CLJ. Isso. Eu assim, não vou lembrar da inspiração, assim, mas eu tenho muito claro para mim onde é que eu queria chegar com aquele texto. Infelizmente, às vezes a gente utiliza do CLJ como uma ponte para coisas que a gente quer, né? Para alimentar a nossa vaidade, para alimentar o nosso ego, para nos valorizar. Então, aquele texto eu lembro que ele era uma espécie de pedido ou de advertência para que a gente pudesse respeitar o movimento, né? E não fazer dele uma ferramenta para fins pessoais, assim, né? Para coisas que são só minhas, assim, né? O que são da vaidade, como eu falei antes. Muito embora isso seja um pedido, olhando agora, né? Olhando daqui para aquele momento em que eu escrevi esse texto, isso é uma coisa muito difícil, né? De discernir. Porque eu lembro que quando eu lancei o livro do CLJ, eu convidei o Greco, o cantor, o Greco, para cantar para a gente no lançamento do livro, lá na Rádio Aliança. E aí o Greco estava contando assim, a história da música Os Talentos, explicando como que ele compôs e o que tinha por trás daquilo. E aí eu estava lá, assim, sentado na primeira fila, como um fã, assim, escutando o Greco contar aquela música que para mim é, até hoje, assim, uma música muito marcante, né? Os Talentos. E aí o Greco fala que quando ele escreveu aquela música, ele estava assim numa espécie de revolta, porque ele dizia assim, tá, mas como é que eu vou manifestar o talento que Deus me deu se quando eu vou cantar as pessoas dizem, mas olha só, ele está se aparecendo, quer mostrar que ele canta. Quando eu componho, dizem, ele quer se aparecer, olha como ele compõe. Aí ele traz uma metáfora que é muito boa, ele diz assim, como é que eu vou jogar bola sem entrar em campo? Como é que eu vou cantar sem abrir a boca? Então, aquele texto que eu escrevi, eu enganei o CLJ, claro que tem detalhes dele lá que agora eu não lembro, mas eu hoje, olhando para ele, eu traria essa outra questão também, porque muitas vezes as pessoas elas estão de coração aberto e às vezes a gente é visto de outra forma, né? Visto como alguém que quer estar fazendo aquilo para se aparecer ou está fazendo aquilo em benefício próprio. E muitas vezes não é. É a forma dela fazer. Então, quer dizer, se Deus te deu um talento, esse talento ele não pode ficar debaixo de uma vasilha, né? Ele precisa ser manifesto. Então, eu acho que aquele texto é válido, né? Ele é válido porque eu preciso, no CLJ, exercer a caridade. E aí o tempo me mostrou também, Fernando, isso é muito legal, que caridade não é só tu dar 1 quilo de alimento não perecível para alguém mais pobre. Caridade é abertura de coração. Então, ao entrar no CLJ, eu preciso, primeiro de tudo, que a gente chama às vezes de humildade, mas caridade é mais completo. Eu preciso, ao entrar no CLJ, eu preciso ter caridade. O que é caridade? É abrir o meu coração, é me desapegar daquilo que eu acho, daquilo que eu acho que eu sei, daquilo que eu acho que eu sou também, daquilo que eu acho que eu tenho. Então, isso serve para todo cristão, né? Para mim, a palavra caridade, ela é o eixo, ela é o centro da nossa religião, né? Papa Bento XVI dizia, sem caridade não há verdade. Sem caridade não há verdade. Ou seja, se eu não morro pelo outro, nas pequenas coisas, né? Se eu não dou o braço a torcer pelo outro, eu nunca vou reconhecer a verdade, eu nunca vou encontrar a verdade. E aí, se a gente esquecer um dia disso, a gente olha para a cruz e a gente lembra do maior de todos os gestos de caridade. E aí a gente lembra de tudo. Daí a gente lembra como que a gente tem que ser. Então, aquele texto é válido, mas hoje eu traria junto dele essa reflexão, né? Então, aquele texto hoje talvez trouxesse a palavra caridade bem presente, né? Então, não engane o CLJ, seja caridoso.
tenha caridade, entre de coração aberto, porque senão ele não te engana, e se ele não enganar, daí não tem graça, né, Fernando? Demais, demais essa tua reflexão, assim, né? Acho que é o que a gente talvez demore para enxergar, né? De que a gente não é só, o CLJ não é só mais um movimento, né? É um movimento que está na nossa vida para transformar ela realmente, né? E a gente tem que estar de coração aberto nesse movimento, né? Uhum, Não adianta eu uhum. ir lá. Se eu ir lá só na tarde de sábado, não é o suficiente, né? Eu tenho que abrir meu coração assim como tu falou. Demais, demais. Mas é um assunto, Fernanda, é um assunto que vai muito longe, assim, porque Sim, se a gente vai entrar, né, a gente vai entrar nesse aspecto, a gente fica pensando assim, mas por que que quando eu entrei eu não tinha caridade? Porque cada um tem o seu tempo, o seu caminho, né? Tá tudo certo do jeito que tá. A gente em algum momento vai tropeçar no nosso ego. Um dia a gente tropeça, e daí a gente tropeça, e aí a gente entende. Então, eu estou falando aqui de um mundo ideal, né, em que as pessoas deveriam ter caridade, todas, né? Eu e minha esposa, a gente participou durante muito tempo de cursos de noivos, e a nossa principal mensagem para falar de harmonia conjugal era que o marido precisa ter caridade com a esposa e vice-versa. Então, estamos falando de novo da mesma caridade. Então, no CLJ, é difícil, assim, porque às vezes o jovem ele entra justamente porque o coração dele é fechado. Então, como é que tu espera que ele já entre convertido? Não dá, né? sim. Então, ele, claro, ele vai entrar com as verdades dele. E aí, aos poucos, a gente vai desconstruindo essas verdades. Aqueles que abrem o coração, né? Porque tem aqueles que vão seguir o caminho, né? Vão numa tarde, vão em outra, vão coordenar um curso e vão embora, vão seguir o seu caminho e tá tudo certo também. Vão trocar de religião, tá tudo certo também, né? Hoje eu tenho um querido afiliado de CLJ, que é pastor da Igreja Adventista na Nova Zelândia. Ele é músico, ele tem um canal no Facebook, e eu sou muito orgulhoso, assim, né? Sei lá o que eu pude contribuir, né, na época, assim, mas a gente era muito amigo, a gente era muito próximo, assim. Eu lembro de ter incentivado algumas vezes a questão do violão. Eu não sei se eu dei aula de violão, mas eu lembro que alguma coisa eu incentivei. E aí, hoje ele está assim, né, ganhou o mundo. E com a fé dele, e está tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, isso é caridade também, né, Fernanda? Isso é caridade, assim. A nossa religião é a católica? Beleza. Mas tem, assim, as outras pessoas vão seguir outros caminhos e sejam felizes, sejam caridosas, né? Tenham a caridade no centro das suas vidas, né? Nós, graças a Deus, temos, né? Eu disse graças a Deus dessa forma, assim, entre aspas, porque eu não quero me parecer melhor que os outros, né? Mas nós temos o exemplo da cruz. Os outros não têm, mas se eles viverem, né, com a caridade no centro, quem somos nós, né, para julgar? Então, isso também é importante. Isso aí. A gente tem mais uma aqui, né? Aí já falando da questão do livro, né? Como é que surgiu a inspiração para o livro e quais foram as maiores dificuldades para fazê-lo? Tu pretende ou está fazendo outros livros? Eu tenho um grande bloqueio para escrever, Fernando. Um grande bloqueio, assim, uma grande dificuldade. Ideias para outros livros eu tenho, acho que poderia contribuir com outras coisas, mas e a falta de tempo também, assim. Atualmente a minha rotina ela está tomada, né, por um ser humaninho, né, e ela é a prioridade, não tem como não ser, assim. Sim. Mas o livro CLJ, ele foi assim uma resposta a um chamado que eu acreditava que ao escrever esse livro eu não ia enganar o CLJ, né? Quer dizer, eu não ia enriquecer vendendo livro em função do CLJ, né? Mas ele veio como um chamado de que, como algumas tradições dizem, a palavra precisava andar, né? A palavra precisava andar. E aí o livro foi uma resposta para isso, assim. E foi muito legal a caminhada do livro, assim. Foi muito legal, porque eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para editar o livro, e editar livro é caro. Então eu pensei, eu vou aproveitar que está iniciando um movimento na internet de financiamento coletivo, e eu vou criar um financiamento coletivo.
Ó, vocês devem estar ouvindo a minha prioridade aí. Então, eu fiz um financiamento coletivo e consegui, né, arrecadar o recurso para poder lançar o livro, né? E aí, 1/3 das pessoas que colaboraram com o livro receberam ele como recompensa, e aí os outros depois adquiriram o livro. Então, foi muito legal, assim, o processo foi muito bonito, assim, foi muito realizador de receber o carinho das pessoas, descobrir o quanto o CLJ era importante, né, e é importante para muita gente, assim, histórias que eu nunca imaginava, assim, de pessoas que depois foram me contando, né, por exemplo, o CLJ de Santana do Livramento é um casal de tios que era aqui de Porto Alegre, se mudaram para lá e fundaram o CLJ lá, hoje está enorme, né, e eles ainda são tios, assim, há décadas, né. Tem a implantação do CLJ no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo depois em função do livro também, que foi um jovem que era meu monitor na minha comunidade. Bom, eu não vou abrir muito spoiler aqui. Participava, né, do meu retiro e implantou o CLJ no Rio de Janeiro. Que legal. Então, assim, um mundo muito pequeno, assim, né, coisas que foram acontecendo. Teve outras histórias. Bom, o repórter da Rede Globo, o Roberto Kovalik, que muitos devem conhecer, ele também fez CLJ, se formou em jornalismo na URGS, fez CLJ e está na Globo hoje. Então, legal. Assim, histórias que a gente eu fui encontrando ao longo desse itinerário de escrever o livro e depois de convencer as pessoas a participarem, a colaborarem, e foi muito legal. Recomendo para muita gente o financiamento coletivo, é uma forma de alcançar, às vezes, um recurso que a gente não tem disponível, né? E é uma forma de tu acessar uma comunidade de pessoas que já te conhecem e tal. Não é fácil, assim, eu lembro de ter criado toda uma estratégia para fazer as pessoas ficarem sabendo da campanha, entenderem o que é a campanha, porque era algo muito novo. Então eu dizia, né, olha, você vai doar, se eu não alcançar o valor, você vai receber o dinheiro de volta, se não, já recebe o livro de recompensa. Então teve todo um trabalho de didática, assim, né, de explicação. Sim, eu me lembro de toda a movimentação que tu fez, assim, nas páginas, era bem legal acompanhar isso, né? E a gente ficava, sim, será que ele vai conseguir, né? Porque a gente queria muito ler o livro, né? E aí eu nunca, sim, né, quando realmente tu conseguiu, depois o livro chegou em casa, né? Me lembro que eu ajudei, né? E chegou o livro, foi muito gratificante, né? Saber que de qualquer forma, essas pessoas todas que ajudaram, né? E tu coloca isso até no próprio site, né? Quantas pessoas ajudaram, de quantas cidades e estados, né? Todas elas fizeram parte também dessa história, né? Para que esse livro também saísse. Isso é muito legal. Uhum. Legal, exatamente. É bem assim. Eu não sei, assim, se tu tem mais alguma coisa para falar para nós. Na verdade, a gente acho que já passou da 1 hora. Claro que a gente teve todos os percalços durante a live, sim, assim. Mas se tu quiser falar mais alguma coisa para nós, assim, sobre o CLJ, que seja importante para os jovens, né, de hoje, assim, ouvir de ti, deixa esse espaço para ti. Como eu te disse, assim, eu fico muito feliz em ver o movimento de vocês na Serra, né, e ver esse crescimento todo, isso tudo é muito bonito, e desejar que isso continue crescendo, assim, né, talvez se eu pudesse voltar no tempo, talvez seja uma provocação, assim, né, se eu pudesse voltar no tempo, o que talvez eu fizesse, o que eu me diria, né? O que eu diria para o Juliano de 14 anos, né? Especialmente o que eu tento indicar para minha filha, não é ensinar para minha filha, é indicar para minha filha que as respostas, né, que a gente vai ter de Deus, elas não são iguais para ninguém. Justamente porque, ou simplesmente porque as perguntas não são as mesmas. Então, eu não tenho, Fernando, as mesmas perguntas que tu tem. Eu não tenho as mesmas angústias, as mesmas dúvidas que tu tem. Então, por isso, não tem como as respostas serem as mesmas para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? É que
Às vezes eu me cobrava no tempo de CLJ, ou cobrava dos outros, o que é pior, que as pessoas se emocionassem nos mesmos momentos, que as pessoas se convertessem nos mesmos momentos, que as pessoas se alegrassem no mesmo momento, que as pessoas não faltassem todas no mesmo sábado. Então, a gente cria expectativas, né, para as pessoas, só que a gente esquece que a resposta de cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa busca coisas diferentes, né? Continua me ouvindo bem? Uhum, tá tudo certo. Tá, entrou uma ligação aqui, eu recusei para saber se estava tudo bem. Então, prestar atenção na minha essência, na minha individualidade. Nunca esquecer disso. Eu primeiro preciso amar a mim mesmo, né? Amar aquilo que eu conheço de mim, para que eu possa poder amar alguém um dia. Então, nunca vai acontecer o contrário. Nunca vai acontecer. Né? Muitas vezes a gente acha que ama alguém sem se conhecer, sem se amar. Em algum momento, isso, assim, infelizmente, isso não vai se firmar, assim, porque eu preciso ter noção clara das minhas capacidades, das minhas feridas, né, das minhas dores, porque elas vão conduzir as minhas escolhas e as minhas buscas por respostas. Então, cuidar, né, cuidar das expectativas que a gente cria com relação aos outros e cuidar também da nossa escolha, do que eu considero, porque às vezes eu fico me moldando pelos outros, né? Eu vou indo pelos outros e esqueço. É claro que a gente, às vezes, assim, a gente vai ter um retiro que é o mesmo para todo mundo, a gente vai ter um momento de oração que é o mesmo para todo mundo, ok, né? Mas é preciso que eu me coloque inteiro nesse momento e que eu me perceba diferente. Essa é a grande beleza, né? Qual é a minha beleza para contribuir com isso tudo? Eu gosto dessa frase, assim, né? Põe a tua beleza nisso. Essa frase para mim hoje é muito forte. Põe a tua beleza nesse texto, põe a tua beleza nessa leitura, põe a tua beleza nesse canto. Porque ninguém vai fazer diferente, igual a ti. Né? Ninguém vai fazer igual a ti. Então, eu diria isso, assim. Eu diria isso, muito embora cada pessoa possa também entender isso que eu estou dizendo no momento certo. Então, por isso que dar conselho é tão difícil. Né? É verdade. Porque... Só que, claro, é importante a gente falar, porque a gente vai, de certa forma, a gente vai, assim, espreitando, né, o que é a verdade, o que é uma pergunta, o que é uma resposta. Então, parabéns pela iniciativa da live, assim, de todos que falaram antes de mim, né, e outros que virão depois. Quero dar um grande beijo para as pessoas que eu vi passar aqui nas perguntas e que eu não mandei um beijo. A Manu, do Movimento de Casais Jovens, que eu participo hoje com a minha esposa, que é uma grande bênção para a nossa família, assim, poder estar com outras famílias vivenciando isso, assim, é mais uma caminhada que vai ser, que está me enganando, né, digamos assim. A Carla Maria, vi que passou aqui também, não sei se ficou. A Ana Tizen, né, tá passando aqui também. Amanhã eu tenho uma live com a Ana Tizen na página dela. Depois eu vou postar ali no meu perfil, vocês podem acompanhar. A gente vai falar. A Ana Tizen, ela era, para vocês terem uma ideia, ela era CLJ3 quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos. A gente não tem idade tão diferente, mas ela já era CLJ3. Ela vai me dizer que eu chamei ela de velhinha. Mas não fiz isso. E aí ela amanhã já iniciou uma série de lives e a gente vai conversar, porque para ela também começou lá. Hoje ela é psicóloga, tem uma visão de mundo muito bonita, e aí a gente vai conversar. Então, se quem quiser, depois eu coloco ali nas minhas redes também. Eu me alongo um pouco nas respostas, assim, mas é para tentar caprichar, assim, para quem está ouvindo e a gente poder contribuir, assim, também, né? Tranquilo, né? A gente já passou da uma hora, acho que e a gente tem bastante pessoas participando ainda com a gente, e isso que nos motiva a continuar essa missão, né? Vários jovens, né, com a gente, né? Agora já é quase 10h30 da noite acompanhando essa live, né? E isso é muito bom, né? Imagino que para ti, que já passou pelo movimento, né, e que continua ainda a falar muito sobre o CLJ que marcou a tua vida, quanto para nós, assim, digo em nome da implantação, né? De que é muito bom ver esses jovens todos nos acompanhando, né? Não só os jovens, os tios, os padres também.
A gente quer aproveitar esse momento antes de finalizar, se puder finalizar com uma oração também. A gente vai ter uma surpresa. Então, tu Olha, quer falar sobre isso, Juliano? posso falar. Eu quero, assim, eu fiquei muito feliz com o convite e quero presentear quem está nos ouvindo. Eu tenho 3 exemplares do livro, estou com um aqui, 3 exemplares do livro para daí vocês veem uma sistemática de como sortear ele, né, entre as pessoas, assim. Se eu pudesse, eu entregava um para cada um, assim, né, mas inclusive eles estão acabando, tá? Eu até quero ver se eu faço um post. A primeira edição é a edição que tu ganhou, Fernanda, que foi quem contribuiu ganhou. A segunda edição é essa aqui, que todo mundo conhece, e ela está acabando. Tem alguma coisa, tem uns 20 unidades ainda, assim. E aí depois eu não sei quando que, né, se eu teria que fazer uma reimpressão e tal. Então eu quero presentear vocês com 3 livros e aí vocês façam a sistemática que vocês acharem melhor, assim, para ele, né? Mas é isso, essa é a surpresa. A gente vai estar divulgando no nosso perfil lá, né, o cj.dcs, sobre como vai funcionar esse sorteio. Então, a gente vai dar maiores informações para vocês. Então, acompanhe o nosso perfil depois da live, certo? Antes, né, a gente já quer te agradecer muito, né, Juliana, por teu sim de estar conosco nessa live, assim, de tu se colocar à disposição, né, mesmo a Olivia precisando de ti, assim, né, então tu se colocou à disposição para estar com a gente nessa mais de 1 hora, né, então muito obrigada, né, pelo teu sim, e com certeza ainda terão muitas oportunidades, né, e rezamos a Deus para que sejam oportunidades presenciais de estar também aqui junto com a gente, né, na Diocese de Caxias do Sul, certo? Amém. Agradecer a minha esposa também, a Samanta, que me cobriu aí. Passou do tempo, ela está aqui dando conta da Olivia depois de um dia inteiro de trabalho e ela está a 1000 aqui ainda, então vamos lá. Certo. Tu pode finalizar para a gente com uma oração, por favor? Posso sim. Eu vou ler a página 92 do livro, que para mim ela é muito, muito importante. Então quem quiser, né, fechar os olhos sempre é uma forma de eu diminuir a minha distração e poder me colocar mais inteiro no momento que eu estou escolhendo estar, né? Às vezes, fala-se do amor como se fosse um impulso para a satisfação própria, ou um simples recurso para completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. E não é assim. Amor verdadeiro é sair de si mesmo e entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria com as raízes em forma de cruz. Enquanto estivermos na Terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura, não pode haver amor verdadeiro sem a experiência do sacrifício, da dor. Uma dor que se saboreia, que é amável, que é fonte de íntima alegria, mas que é dor real, porque supõe vencer o egoísmo e tomar o amor como regra de todas e cada uma de nossas ações. São José Maria Escrivá. Então, a minha prece nesse momento é que cada um de nós possa reconhecer do seu jeito, da sua forma, com a sua história, com os seus desafios, com os seus talentos, com as suas limitações, o que é amor na sua vida, o que é caridade. Como eu posso ter mais caridade? Como eu posso, como diz São José Maria Escrivá, ter um amor que tem na raiz a cruz? Que cada um possa, depois, né, do seu jeito, fazer uma prece e pedir para que a caridade possa ser, de fato, o centro da vida, porque certamente a gente vai colher muitas coisas melhores e vai entregar para o mundo muitas coisas melhores. Então vamos rezar a oração daquele que nos ensinou o que é a caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então tá, pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou, né? Para quem pôde ouvir um pouco mais sobre o CLJ, o testemunho do Juliano. E quem pôde também, né, nos aguentar no meio de todos os percalços que a gente teve com a live, assim, então, obrigada Vamos por toda contar a para eles, participação de Fernanda. vocês, né? Vamos contar para eles que, na verdade, foi tudo combinado, porque Ah, era um sim, teste de perseverança. Era perseverança, a gente queria exatamente. saber quem é que era perseverante. Então, tá, muito obrigada, né? Então, pessoal, né, depois olhem o nosso perfil e para a gente falar sobre o sorteio lá, tá certo? Então, boa noite a todos e até Boa mais. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Shalom.